Sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do Talk Nexa. Eu tô aqui com meu amigo Rafael. Tudo bem, Rafa? Se apresente aí, por favor. Tudo bem. Conheço o Davi já de algum tempo, fiquei muito honrado com o convite. E hoje eu trabalho com tecnologia, sou engenheiro de software, só que para além da minha profissão, de algum tempo eu faço um trabalho de ativismo político. Tenho um Instagram onde eu falo sobre economia, ciência política, filosofia política e etc. E vai ser um prazer estar conversando com o Davi aqui hoje. Prazer é todo meu, Rafa. Falando sobre economia, você é um cara que eu sempre ouvi muito quando falava sobre esse assunto. Porque você sempre foi um cara muito estudioso e um cara que trazia essas informações com muita clareza, com muita honestidade intelectual. A reforma tributária de hoje, essa nova reforma, você já chegou a ler, chegou a ter uma noção sobre como é que ela é? Eu sei que tem muitas pessoas com dúvidas sobre isso, até porque eu acho que tem 140 e poucas páginas. É um assunto complexo, eu vi que tem coisas boas que o mundo inteiro já fez, tem coisas que parecem que não são tão boas assim, e principalmente para a gente que é do mercado startup, né, e muitos produtos são serviços, como é que isso impacta? Eu queria saber algumas coisas nesse sentido. A reforma está sendo um dos assuntos mais em voga e mais debatidos no tempo, porque de fato o Brasil ele precisa de uma reforma tributária. Todo mundo conhece e sabe que o Brasil é conhecido como um manicômio tributário. Em todos os rankings, se a gente pega os rankings do Banco Mundial, a gente sempre ocupa as piores posições na questão de complexidade de impostos, né? Então, para além da quantidade que a gente já paga, ainda é muito difícil pagar os impostos aqui no Brasil. Então, há mais de 30 anos vem sendo debatida uma reforma tributária que visa simplificar esse nosso sistema, né, para melhorar o ambiente de negócios e facilitar. Existem pontos bons e pontos ruins nessa reforma. Eu acho que ela inicialmente vai numa direção correta, que é simplificar os impostos, né, de unificar os tributos que nós temos federais em um só, unificar os tributos estaduais e municipais, o ISS e o ICMS, em um só também, o que eu acho que é uma coisa benéfica. Hoje a gente tem um grande problema no Brasil, que é o ICMS, que é a complexidade, tem a substituição tributária, aí como que faz o cálculo quando você compra um produto que é de um outro estado, que tem uma alíquota específica do ICMS, só que veio para cá. Então, acredito que isso vai na direção correta, só que a gente tem que questionar todo o processo de como foi aprovada a reforma. Foi uma reforma que foi aprovada a toque de caixa, onde dias antes da votação foi liberado recordes de emenda pelo governo federal, com um claro intuito de direcionar o voto dos parlamentares para conseguir um apoio maior para essa aprovação. E também o texto sendo modificado o tempo inteiro, né? Tinha emendas que eram adicionadas minutos antes da votação, botava para a votação, não dava nem um tempo hábil para os parlamentares votarem, e dessa forma foi aprovado, né? Então dá a sensação que foi feito um pouco às pressas, assim, né? Foi feito um pouco às pressas. Correndo. Aí surge o questionamento, por que foi correndo? Porque foi correndo, porque existe um interesse do governo federal em aprovar essa reforma, né? Mas será que não existe o mundo que porque é realmente uma necessidade, né? O Brasil está tão atrás nessa questão de reforma e talvez surgiram na cabeça deles que a gente precisa de reforma tributária e tem que ser correndo. Ou algum interesse diferente desse? Também, existe essa necessidade, mas é uma reforma em que você vai mexer com a estrutura do país inteiro. Você vai mexer na estrutura financeira do país inteiro. Há um monte de empreendedores e negócios e indústrias e todos os agentes econômicos e o próprio governo vai ter que se adaptar a essa nova estrutura. Com uma mudança dessa magnitude, é preciso que haja uma transparência, tanto com a sociedade civil quanto com os próprios parlamentares que iam colocar em votação, porque senão a gente corre o risco de votar um negócio que a gente nem sabe o que de fato vai impactar. Eu acho que isso ocorre muito, né? Acho que a maioria dos deputados, a maioria eu não sei, talvez eu estou sendo leviano, mas muitos dos deputados que estão lá presentes, eles, às vezes não têm tanta ideia de todas as complexidades que eles estão aprovando ali ou negando, né? Sim, não, isso acontece demais. A maioria dos parlamentares, na ciência política, né, existe um termo que a gente usa para isso, que é low growing. Então, muitas das vezes o parlamentar ele vota num projeto a favor, porque é
de um outro parlamentar, então eu vou votar a favor no dele para quando eu apresentar o meu, ele também votar a favor, né? Então esse low grow seria essa troca de votos, então muitas das vezes a pessoa nem tem ciência do que está votando. Tem essa coisa de não ter voto de opinião, né? Ter o voto também porque você é obrigado, porque é no seu partido, ter o voto do líder do partido, aí todo mundo tem que votar. Sempre ouvi coisas assim. E o voto de opinião é um pouco mais raro na casa lá. A maioria, existe um direcionamento do partido, né? E como o partido ele detém, o presidente do partido então, detém um certo poder, não é interessante para o parlamentar comprar briga com a própria estrutura do partido que ele está, porque depois ele precisa de reeleição, vai precisar de fundo partidário, vai precisar de certos favores, então é natural que o partido direcione o voto e uma minoria desses deputados divergem da orientação inicial do partido, né? Dessa reforma tributária, você consegue ver alguma coisa que aplica na questão de inovação, de atrapalhar ou de ajudar? Eu acredito que ela tem um potencial destrutivo. Na verdade, antes disso, a gente tem que entender quais são essas grandes mudanças que vai ter na reforma, né? Acho que um passo na direção correta é o Brasil adotar o IVA, que é um imposto em cima de valor agregado, né, para não ter esse efeito de cascata em cima de toda a cadeia, que é um imposto que é utilizado no mundo inteiro. Só que essa reforma ela veio com esse intuito de simplificar. Só que não está tendo tanto esse efeito. Por quê? Inicialmente seria um IVA único, né? Ia unificar o ICMS, o ISS, o PIS com FIS e os impostos federais em um IVA só. Agora vai ser um IVA dual, em que você vai ter um IVA estadual, definido pelos municípios e pelo Estado, e um IVA federal. E foi incluído nessa reforma também outros dois impostos, que é o imposto do pecado, né, o imposto seletivo, que o governo vai taxar certos produtos que eles consideram nocivos para a saúde ou nocivos para a população, e um outro imposto que é para um fundo estadual. Tipo o que faz com o cigarro, né? O cigarro tem mais imposto para desincentivar o consumo. Então, a gente está unificando... a ideia inicial era unificar 5 tributos em um, só que com essa reforma o que a gente vai ter vão ser 4 tributos. Então, se inicialmente a gente queria simplificar, não foi bem isso que aconteceu. A gente saiu de 5 para 4, né? Apesar que esse texto ainda vai ser modificado no Senado, pode ser que muita coisa mude, e muito provavelmente a gente vai ter o IVA com a maior alíquota do planeta, né? É bom citar também que não vai ser adotado agora, né? Sim, tem um processo inteiro. Eu não sei quando que começa a ser vigente. Começa a ser vigente a partir do ano que vem, e daí tem uma transição de 10 anos. 10 anos, né? Não, legal. Sobre o mercado de tecnologia, você acha que até hoje, com o regime atual, ele vem sendo prejudicado na questão da tecnologia? Assim, é lógico, né, que o empreendedorismo no geral, nessa questão do Brasil, é prejudicado. Mas você vê alguma coisa em especial com a tecnologia que acaba prejudicando? Quando a gente fala de inovação, se a gente pega toda a história da humanidade, o desenvolvimento econômico e civilizacional, ele se deve muito à nossa capacidade humana de inovação, ao nosso intelecto e toda essa natureza humana que nos permite criar as soluções novas para resolucionar problemas. E os países que mais avançam são os países onde cria um ambiente onde existe um estímulo para que as pessoas possam usar essa capacidade para criar essas coisas novas, né? Então, todo o ambiente de negócio, quando a gente fala de regulação, de necessidade de licença, necessidade de você ter permissão da prefeitura, do governo, do estado, para poder criar um negócio, isso começa a atrapalhar muito. Nos últimos anos, teve várias coisas que vieram sendo feitas para melhorar isso. Você teve, no ano passado, o marco legal das startups, você teve o marco do ambiente de negócios, né? E também você teve a lei de liberdade econômica, que começa a melhorar um pouco isso para, por exemplo, você quer testar um produto, você não precisa de licença nenhuma. Sim, né? Não, esse modelo aí eu já adotei, é bem legal. É bem legal, é coisa que foi feita no Nova Simples, né? Nova Simples foi criada a partir também, né?
Então, todas essas coisas, acredito que nos últimos anos ajudou bastante ao mercado de tecnologia, ao mercado de startups no geral. E só que ainda os impostos no Brasil eles são muito altos, o que acaba elevando muito o custo, né? Existe um outro fator também, que é a política monetária do nosso país. A boa parte dos produtos, principalmente tecnológicos, eles são dolarizados. Existe uma necessidade muito grande de importação e que toda a política fiscal e todas as coisas adotadas internamente pode acabar afetando isso, inviabilizando certos negócios. Vai muito contra a globalização, né? Se você não consegue importar por um produto de tecnológico por um valor decente, acaba que impede a gente de conseguir evoluir junto com o mundo, né? Sim, e você tem um lobby muito grande de próprias indústrias nacionais, né? Que vão no governo, vão nos políticos, pedindo para criar essas barreiras comerciais. Explica o que é lobby pro pessoal de casa, porque às vezes alguém que, né, é um empreendedor e tal, às vezes ele nem entende o que é um lobby. O lobby é nada mais do que existe diversos setores na sociedade que vão fazer pressão na classe política para votar e criar leis conforme os interesses dessas diversas classes, né? Então teve até o caso mais recente, que você teve alguns empresários que foram em Brasília, conversaram com alguns parlamentares pedindo para criar uma taxação de importação, né? Vamos taxar Shen, vamos taxar outras coisas, porque assim você estimula o mercado nacional, o que vai contra tudo que a gente aprende dentro da economia, né? Até conta o que a gente vê hoje, né? Porque taxa o iPhone, todo mundo compra o iPhone caríssimo e ninguém desenvolveu nenhum celular que seja a altura do iPhone aqui no Brasil. Isso é um fato, é objetivo, né? Então, vai além da teoria, a gente consegue ver na prática. Consegue ver na prática, e nenhum país ele se enriquece através de práticas protecionistas. O que a gente precisa no mundo é a divisão do trabalho, é essa especialização, e quando há esses livres negócios, as duas partes saem ganhando, né? Então, acredito que o Brasil ele deveria sim abrir mais ao mercado, deveria adotar políticas que nos colocassem em maior participação no mercado global. O Brasil hoje ele é um dos países mais fechados do planeta, né? A gente está mais fechado que a China, mais fechado do que vários países que têm um PIB per capita menor que o nosso. Então, a gente deveria caminhar nesse sentido para que, de fato, a gente possa ser um país mais livre e mais próspero. E eu presumo que a liberdade pode assustar um pouco as pessoas, por exemplo, que são trabalhadores e trabalham para alguma empresa, e ela sentir que ela tem menos direitos, né? Por exemplo, vamos colocar a CLT, né? Se muda o regime da CLT, eu imagino que muitas pessoas vão ter medos ali dos direitos dela. E como que você pensa em relação a esse público, né? Que é o trabalhador ali, que o empresário, ele é trabalhador também. Eu não gosto de falar o trabalhador e os empresários, não. O trabalhador que trabalha para uma empresa, né? Não o dono. E quando você pensa nele, assim, nessa questão da liberdade, você sente que ele tem esse medo mesmo dessa liberdade, de dar poder a mais para os empresários? Porque existe essa narrativa. Existe essa narrativa que é uma falsa narrativa. Por talvez uma falta de compreensão e falta de informação. Na minha opinião, todas as leis trabalhistas desse país deveriam ser revogadas. Porque a lei trabalhista ela não apenas atrapalha o empresário, mas ela atrapalha o próprio trabalhador. Porque é colocado uma série de encargos e uma série de dificuldades na hora de contratar alguém, que parte desses custos poderiam ir para o próprio trabalhador, mas acabam indo para o Estado, ou então por conta dessa insegurança, se eu talvez tenha que demitir tal funcionário, vai ter uma série de multas, vai ter uma série de taxas que eu vou ter que pagar, indenizações que eu vou ter que pagar. Então, esse risco é embutido na hora da contratação, que diminui todo o salário. Então, da mesma maneira, existe um artigo muito bom no Instituto Mises Brasil, que é que chama, na verdade, foram os capitalistas e o livre mercado que evoluíram, que melhoraram, né, os benefícios do trabalhador e não os sindicatos. Então, as pessoas acreditam que todos esses benefícios que a gente tem no trabalho, como a menor jornada, maiores salários e outras coisas, vieram por conta dos sindicatos, mas não.
vieram por conta da própria evolução do mercado, porque da mesma maneira em que as empresas elas competem umas com as outras para atrair o consumidor, há uma competição também entre essas empresas para atrair bons funcionários. E essa demanda por uma melhor mão de obra é o que vai elevando os salários, né? Com mais tecnologia, com mais produtividade, isso também dá a permissão com que um dono de uma empresa possa pagar um maior salário para um funcionário. Eu imagino que existe uma lembrança muito forte da Revolução Industrial, dessa época que existia muito a figura do chefe, né, do patrão, do dono. E hoje, no mercado de startup, é muito diferente isso. A gente realmente não usa mais chefe, usa líder, que é um significado muito diferente. E para várias outras questões, né? A gente não chama de funcionário, a gente chama de time, é um time, né? Nós somos um grupo de pessoas que quer fazer acontecer, quer ir para frente. A startup, a nova economia, ela tem esse espírito de união, um espírito até coletivo, né? É o meu time, né? Vamos para cima. E muito diferente eu acho que era antes. Então eu acho que teve uma evolução social nesse aspecto. Qual que é a sua visão em relação a isso? Você acha que teve realmente uma evolução social junto com a maturidade do mercado, com a competitividade? É por aí? Eu concordo que a livre interação dos indivíduos vai criando um conhecimento, né? O próprio Hayek ele falava que o conhecimento ele está disperso na sociedade, só que ao mesmo tempo ele não é um conhecimento dado. Ele vai surgindo à medida com que os indivíduos eles vão interagindo e a partir dessa interação vão compreendendo novas formas de fazer coisas que eles já faziam previamente. Então, com isso, é natural que novos modelos de gestão vêm surgindo, que o mercado ele vai maturando e vai depurando certos erros num processo de gestão e vai criando novas formas mais eficientes, né? E nesse mercado novo, acredito que isso possa ser fruto disso. Só que o pessoal geralmente critica muito a Revolução Industrial, de falar que antes as pessoas trabalhavam em péssimas condições, as mulheres, as crianças trabalhavam na fábrica, só que elas esquecem que antes disso as pessoas estavam morrendo de fome, né? E é graças a essa inovação que não era um cenário ideal, mas que elas puderam se dar o luxo de melhorar significativamente o padrão de vida delas. E hoje, que a gente tem um marco temporal um pouco maior, a gente consegue ver muito bem os frutos dessas inovações ao longo da história. Eu tenho essa visão muito forte, que independente de qual tipo de regulação que tiver, e eu sempre acredito também que a liberdade ela é muito importante. E ela sempre dá um passo a mais para a humanidade. Porque com a liberdade você é livre para ser criativo, você é livre para criar, você é livre para fazer acontecer. Mas eu acho que existe essa questão da responsabilidade social, que isso traz um outro tema também, que é muito falado hoje, e eu sempre trago aqui também para o programa, que é a inteligência artificial, né? Que nos próximos anos vai estar dominando mesmo o mercado, e muitas pessoas têm medo, cara, de verdade. Tem gente que associa isso até uma questão religiosa, como se, não, o Messias vai vir, vai voltar e vai estar acabando o mundo, já era. Cara, chega no meu inbox lá, cara, o DM, o pessoal com medo de que a inteligência artificial vai trazer o anticristo. Não que vai trazer, mas pô, não vai ter emprego para motorista, não vai ter emprego para atendente, não vai ter emprego para ninguém. Aí a pessoa fica assustada. Aí eu tento acalmar, não, mas calma, criam-se novos empregos. Lembra lá atrás, Revolução Industrial, hoje tem 3 vezes mais empregos do que antes, e foram criadas máquinas também que substituíam o trabalho humano, e hoje tem empregos, hoje em dia, que você nunca ia imaginar na Revolução Industrial que existia antes. Tem emprego hoje que a gente não imaginava há 10 anos atrás, né? Às vezes até 3 anos atrás, né? Tipo assim, eu não imaginava que ia ter, por exemplo, o especialista em chat GPT já em 3 anos. Eu que já acompanhava a área de inteligência artificial, eu não imaginava que daqui a 3 anos todo mundo já estava usando, já é do dia a dia. Faz acho parte que, do dia a dia de muitas pessoas. Inclusive você usa o chat GPT? Claro. Existem outras tecnologias também, né? Tem o Leonardo também, que é de imagem, tipo o Midjourney. A Bing também tem várias tecnologias, e essa competitividade me deixa um pouco mais confortável também. O Google agora parece que entra na disputa. Também, sim. E essa competitividade que é saudável. Eu lembrei até, falando em competição, o Mark Zuckerberg ele lançou a plataforma dele, que é um novo Twitter, né? Sim.
O Threads, que já morreu, Deus o tem. Então, eu usei 2 dias e parei. Uhum. Eu não sei como é que tá o uso do pessoal aí. Mas você acredita que o Elon Musk realmente comprou o Twitter com aquela intenção de ter liberdade de expressão, de fazer um ponto de força ali para equilibrar? E como é que tá? Você está acompanhando essa questão do Twitter e tal? Eu tô acompanhando e eu gostei muito dessa iniciativa do Elon, porque, de fato, acompanhando os últimos anos, com a evolução, né? Antes a gente tinha a Web 1.0, que era um formato mais estático, mais informativo, teve evolução para a Web 2.0 com as redes sociais, com plataformas de interação entre os usuários, mas na medida em que essa Web 2.0 ela foi evoluindo, houve uma grande centralização na mão de grandes players no mercado, né? A quantidade hoje, todo mundo usa Facebook, usa Instagram, usa Google, existe essas big techs que elas são muito poucas e elas dominam praticamente tudo e têm informações a partir de tudo. Isso é muito poder na mão de poucas pessoas, né? Aí essas poucas pessoas tendo inclinações ruins, elas podem usar isso para diversos interesses escusos. Então, o Elon, a partir do momento que ele disse, não, existe um valor no Ocidente que a gente precisa preservar e que está sob ameaça, que é a liberdade, que é a liberdade de expressão, precisa haver esse livre debate de ideias, ele botou o dele na reta, né? Falou, não, então agora é isso que alguns bilhões de dólares, né? Ele teve um papel quase que de um monarca heróico, foi lá, comprou um negócio e falou, não, aqui é liberdade de expressão. Eu acho muito bom essa iniciativa, que vai contra essa tendência que a gente estava vendo de maior controle das opiniões, de inclusive um certo viés dos próprios algoritmos das redes sociais, favorecendo uma certa visão ideológica de mundo, em detrimento de outras, o que é extremamente prejudicial para o avanço civilizatório. Eu vi que ele tirou 80% dos funcionários que tinham lá e o Twitter está funcionando normal. Claro que existiu muita polêmica nisso, né? Tirar 80% de emprego de uma vezada, mas, de acordo com o que ele falou, eram empregos que eles serviam para um propósito que a empresa dele não fazia mais sentido ter. Na hora que você vê quem mandava no Twitter era a menina do cabelo azul, que tinha um papel de regulação de certa opinião, tinha muita gente que tinha contatos diretos, e daí na hora que você via a empresa em si, ela já estava quase que disfuncional, atendendo a um interesse político e uma agenda progressista que não deveria, né? Hoje as redes sociais é o palco de grande debate e da onde as pessoas podem, né, expressar as suas opiniões. Então, eu gostei muito da iniciativa do Elon, acredito que foi um passo na direção correta. O bom é que foi tudo de uma forma bem, vamos dizer assim, transparente, né? Uhum. Não foi uma regulação, uma canetada. Uhum. Cara, ele chegou para comprar a empresa, o dono vendeu e ele consegue administrar da forma que ele bem entender a empresa dele. Porque, por exemplo, o Google hoje ele seria um monopólio. Uhum. Mas ele não é um monopólio porque não pode ter uma empresa igual o Google. Uhum. É porque, acredito eu, que eles têm uma qualidade, em pelo menos alguns quesitos agora, né? Porque antigamente eu só pesquisava no Google. Hoje eu pesquiso muito mais no ChatGPT do que no Google. Questão de pesquisa, de entendimento, o ChatGPT é melhor, ele é mais prático. Mas até então não tinha, era só o Google. Porque era melhor, a qualidade era melhor. O vínculo e a integração, a experiência do usuário com o YouTube, com o Google, sua conta Google, era muito melhor do que usar qualquer outra plataforma. O termo correto não seria nem exatamente um monopólio, né? Porque o monopólio, ele nada mais é do que um benefício, uma fatia de mercado concedido a uma empresa pelo governo, né? Então, o governo, através do poder que ele tem de força e de coerção, aí ele fala, não, esse setor, quem vai operar vai ser só essas empresas aqui, como, por exemplo, a gente tem muito no Brasil. O setor de telecomunicação é regulado pela Anatel, onde a gente tem 4 operadoras, em que se qualquer outra empresa quiser vir aqui e operar nesse setor, vai ter que pedir permissão para a Anatel, que muito provavelmente vai barrar, porque existe interesses ali. Então, esse tamanho que essas empresas elas conseguiram é por conta de oferecer ao usuário um bom serviço, né?
Só que, ao mesmo tempo, a gente até viu nos últimos anos também investigações acerca dessas empresas de relação com algumas áreas do governo, de tentativas de influenciar as eleições. O Elon Musk mesmo, ele abrindo alguns documentos do Twitter, viu que tinha um favorecimento de opiniões de esquerda com o objetivo de influenciar no processo eleitoral. Então, à medida que essas empresas elas vão crescendo, você acaba vendo uma simbiose entre essas big business com também o governo, né? Que a partir do momento que elas estão grandes, o incentivo delas agora é pedir para o governo para criar uma série de barreiras para que não hajam competição. E você acredita na livre escolha a ponto de, por exemplo, né, o Mark hoje, que existe rede social, ele é unanimidade. Uhum. O Instagram, o Facebook para os mais velhinhos, o WhatsApp no Brasil é unânime também. Você acha que não é um monopólio, igual você falou, mas é uma liderança de mercado Sim. disparada. Uhum. E você acha que até a maior parte do market share, né? E eu falei no meu Instagram, por exemplo, para o pessoal se atentar, por exemplo, a usar mais o Twitter do que o Threads para ver se né, dá uma competição de mercado. E dá uma olhada para isso. Você acha que às vezes por livre escolha cria uma liderança de mercado que às vezes seja desfavorável para a gente no futuro? Acho que existe a possibilidade de que com o avanço da tecnologia, esse poder ele seja ainda mais concentrado, né? A famosa guerra de dados, né? Acredito que há sim esse risco, mas ao mesmo tempo existem outras iniciativas tecnológicas que vão nessa contramão. Há uma forte tendência também à descentralização. Hoje a gente vê várias iniciativas que são criadas a partir da blockchain, a própria ascensão de algumas criptomoedas e de outras redes que falam, não, poder demais, como bem dizia Lord Acton, né, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então a gente precisa dar uma descentralizada. Eu acho que iniciativas como a blockchain pode ser uma grande barreira contra essa expansão autoritária guiadas, né, por esse avanço tecnológico. É engraçado, né? Eu gosto de fazer o exercício de imaginar o futuro, mas fica muito em aberto, primeiro porque a tecnologia evolui de forma exponencial. Sim. E segundo que você nunca sabe como é que o Estado vai reagir perante essa tecnologia. Não sei o que é mais imprevisível, a tecnologia ou o Estado, né? O Estado é muito previsível. Políticos sempre vão votar a favor de interesses próprios e a favor de concentrar poder, né? Existe um conflito de interesses muito grande entre aquilo que é benéfico para a sociedade civil e aquilo que é benéfico para a classe política. A classe política, na maioria das vezes, vai votar para maior concentração de poder, para maiores regulações e uma menor liberdade dos indivíduos, né? Então, basicamente, a sua filmação ela faz a gente cair na linha de raciocínio que não existe uma representatividade de poder real, então. Porque se a maioria da população ela quer ter acesso a celulares mais baratos, não ter menos desconto na folha de pagamento, e se os políticos têm interesse no próprio poder, ele não está representando a vontade da população. Sim, então a democracia, nesse caso, nessa situação aí, ela não está sendo feita como deveria, né, que é representar a maioria. A democracia é uma coisa que eu falei recentemente que gerou alguns problemas por má interpretação, mas dentro de uma tradição filosófica ela sempre foi vista como uma forma ruim de governo. Se a gente volta para a filosofia antiga, segundo Aristóteles, existem 3 formas de governo. Um governo onde uma pessoa manda, que é a monarquia, um governo onde poucas pessoas mandam, que é a aristocracia, e um governo que muitas pessoas mandam, que é a politeia. E essas seriam as formas boas, mas existe a forma corrompida dessas formas de governo, que seria a tirania, que seria a oligarquia e a democracia. E ao discorrer da filosofia política, a democracia ela nunca foi vista como uma grande oposição à tirania, pelo contrário, né? Você tem vários autores que vão endossar que, na verdade, a democracia ela é um caminho para que se forme as tiranias,
e não como uma grande oposição. Então, a democracia ela facilmente se transforma em uma ditadura de uma maioria ou de uma minoria organizada que consegue... Já aconteceu várias vezes, né? Que já aconteceu várias vezes, que consegue manipular a opinião das grandes massas, que se transforma numa coisa tirânica, né? E as pessoas associam a democracia como uma coisa boa e tirania como uma coisa ruim, sendo que as duas, na verdade, são formas corrompidas de governo. Mas é como se a gente ficasse sem opção, então, né? Se existe um poder e tem uma centralização e a gente precisa de evoluir, ou a gente se espelha, né, em outras democracias que deram mais certo, aí assim, de acordo com a minha opinião, né, por exemplo, os Estados Unidos tem mais forças ali nos seus estados do que o Brasil, né, por causa do tem um pacto federativo. Sim, uma forma de conter essa expansão natural, autoritária do governo é a descentralização, né? Então, na medida em que você tem jurisdições menores com autonomia local, começa a haver uma concorrência entre essas jurisdições que limitam o poder. Na Idade Média, a gente tem um bom exemplo disso, onde a maioria das pessoas acham que era o período onde você tinha a igreja controlando tudo, em que você tinha os reis autoritários, né? Você tinha a monarquia absolutista, mas a Idade Média, institucionalmente falando, era superior aos que a gente, ao modelo político que a gente vê nos dias de hoje. Você tinha vários modelos institucionais em concorrência num nível muito pequeno. Então, algumas regiões eram cidades livres, outras eram burgos livres, outras eram repúblicas, outras eram ducatos, e isso é um nível muito local. Então, às vezes a gente vê falando, né, daquelas famílias italianas que dominavam tudo. Mas elas dominavam um negócio super pequeno, e ao mesmo tempo você tinha poderes paralelos que acabavam limitando a expansão do poder político também, né? Como as guildas, como os mercadores, como a própria sociedade civil, a igreja, uma classe aristocrática. E talvez é uma coisa que a gente possa ver acontecendo nos dias de hoje, trazendo os nossos dias atuais, né, que é o papel dos empreendedores. Hoje, o Elon Musk, mesmo não tendo um poder formal político, ele representa uma barreira contra a expansão do poder político a partir do momento que ele assume que ele vai ser um defensor de um valor que a nós é tão caro. Hashtag Marte é meu país, né? A Marte é meu país, né? E tem outras iniciativas nesse sentido também, que vem sendo construída. Por exemplo, lá em Honduras, foi aprovada uma reforma constitucional onde foi permitida a criação de ZEDs, né, que são Zonas Especiais de Desenvolvimento Econômico. E lá está sendo construída uma cidade chamada Próspera, por uma iniciativa chamada Free Private Cities, que é uma cidade privada, com autonomia de jurisdição, em que você não tem um formalismo desse Estado democrático de direito. É uma cidade privada, onde existe um dono, existe um CEO, e que as pessoas, a partir do momento que enxergam lá como uma opção melhor para viver, vão mudar para lá. Existem outras iniciativas também, como por exemplo o Sistério, que é uma tentativa de construir cidades livres, flotantes no mar, que foi um negócio encabeçado, curiosamente, pelo neto do Milton Friedman, que é o Patrick Friedman, né? Ele é filho do David Friedman, que é um dos anarcocapitalistas mais famosos dos Estados Unidos. Então, eu acredito que vai surgir. E o Milton Friedman é um dos economistas mais famosos do. Sim, o Milton Friedman, ganhador de prêmio Nobel, ficou famoso por conta daquela história do lápis, né? Então, é curioso que o Friedman era um economista liberal, o filho dele virou um anarcocapitalista, o neto dele está construindo cidade privada anti-Estado. Né? O filho dele vai fazer o quê, né? O filho dele, pois é. Não dá nem para prever. Mas você falou uma coisa interessante, que eu acho que pode soar muito estranho pro pessoal de casa, que é na Idade Média, né, que a gente sempre ouviu que foi um período sombrio da humanidade, né? Tanto que depois disso veio o iluminismo, se não me engano, e outras fases da humanidade de melhora. O que você vê de bom na Idade Média que você fala que é melhor que a democracia de hoje?
E você fez até um paralelo, né, com os empreendedores ali. O que você consegue ver de bom? É porque há uma interpretação muito ruim da Idade Média, fruto de uma propaganda iluminista que deu certo. Então, a Idade Média é conhecida como a Idade das Trevas, só que foi o período de maior produção filosófica. Foi o período onde a gente teve, talvez, o maior filósofo de todos os tempos, que é Santo Tomás de Aquino. Foi o período onde, baseado na filosofia de Santo Tomás, que absorveu muito da filosofia antiga, principalmente de Aristóteles, a gente teve a maior parte do desenvolvimento da ciência econômica. As pessoas acreditam que a economia surgiu com Adam Smith, mas no século XIV, século XV, século XVI, você já tinha vários pensadores que tinham desenvolvido aquilo, que viriam a fazer parte do núcleo teórico da escola austríaca. No século XIV, você tem um economista, que era o Martim de Espilicueta, que era um bispo, que já tinha desenvolvido a teoria da quantitativa monetária. Que ele já tinha observado que em regiões onde tinha uma maior circulação de moeda, essa moeda ela tinha um menor valor e os preços dos bens, do pão, do vinho, das roupas, eram mais caros. Teve diversos compositores que surgiram na Idade Média. A música, como a gente conhece hoje, com a música ocidental, né, separado em 7 tons, com alguns semitons, foi desenvolvido na Idade Média. Grandes obras clássicas foram desenvolvidas na Idade Média. Mas em questão de organização de sociedade, porque na Idade Média tinha escravos, tinha a interpretação da liberdade, da propriedade não era tão clara, ou pelo menos não que seja tão clara hoje, mas não era tão clara quanto hoje. Né? Curiosamente, se você virasse para algum rei medieval hoje e falasse que os políticos de hoje teriam todo poder igual eles tinham, eles iam aqui dando sua cara, eu falar, e vocês chamam isso daqui de ditadura? Então, hoje, o grau de autoritarismo, de poder concentrado na mão do Estado é muito maior do que a gente tinha na Idade Média, muito maior. Igual eu comentei, existia, claro que, assim, por conta de um conhecimento que foi evoluindo ao longo do tempo, hoje a gente tem mais tecnologia, a gente tem mais riqueza. Mais conhecimento humano, mais noção social, humano, né? Mas na época, a Idade Média, por exemplo, foi o período onde a gente teve o menor número de guerras na humanidade. Né? O século XX foi o século do morticínio. É muito atribuído que a igreja controlava as mentes das pessoas, mas foi o período onde surgiu as universidades, onde você tinha uma educação relativamente descentralizada dentro dos mosteiros, dentro das universidades que foram criadas, por exemplo, a Universidade de Nápoles, lá no século XIII. E todo o conhecimento ele foi desenvolvido. E você perguntou em relação ao modelo político, né? Você tinha uma autonomia local e existiam instituições intermediárias entre a sociedade civil e o poder político que funcionavam como um freio para a expansão do poder político. Tem um livro que eu recomendo muito, que foi um dos que mais começaram a mudar minha visão política, que chama O Poder, do Bertrand Juvenel, em que ele fala que essas soluções políticas modernas, como a democracia liberal, tripartição de poderes, elas falharam em conter o poder. Porque se a tentativa de separar o poder judiciário, executivo e legislativo é para frear, na prática, esses poderes se transformam em um canal ilimitado por onde o poder do Estado ele só cresce. Né? Enquanto ele dá o exemplo, né, ele fala nas próprias monarquias absolutistas, você tinha o parlamento que servia como um freio. Então o rei ele queria aumentar o poder concentrado, e existiam essas instituições intermediárias que acabavam defendendo seus próprios interesses, limitando esse poder do rei. A partir do momento que a gente joga todo mundo para o legislativo, passa a haver um papel ativo desses interesses contra a população. Tanto é que, desde a derrubada das monarquias e instituição das democracias, o poder do Estado cresceu, o nível de endividamento público cresceu, a gente teve a abolição do padrão ouro, criação de... Mas cresceu proporcionalmente a tudo que cresceu, porque tudo cresceu, né? Tudo cresceu, mas... Nível de tecnologia, valor de riqueza no mundo, né?
Não, mas informação que o governo tem sobre você. Mas informação que a gente tem sobre o mundo também aumentou. Também então, não. Tudo aumentou, Tudo cresceu. Mas o poder que políticos têm hoje é muito maior do que tinha antes. Muito maior, muito maior. A centralização é mais forte. A centralização é maior. O Banco Central hoje, que controla a moeda, é uma coisa que não tinha. Não antes. tinha? Não. Um controle... A maior parte da história, a gente sempre utilizou algumas commodities, né, que tinham assim, se a gente pega a história monetária, né, o que faz uma moeda ser uma boa moeda? Preservar valor, escassez enfim, as pessoas enxergarem ela como um meio de troca amplamente aceitável. Então, por conta dessas características, o ouro ele acabou chegando a ser convencionalmente aceito como moeda. A partir do momento que você tira qualquer tipo de lastro real e passa a atribuir o valor monetário a um papel que pode ser expandido ad infinito pelo governo, você acabou com uma das coisas mais benéficas para a humanidade, que é você ter uma estabilidade financeira, né? Essa inflação que a gente está vendo no mundo de hoje é fruto dessa centralização do poder econômico e do poder monetário na mão dos bancos centrais. Você enxerga que, por exemplo, o Bitcoin ele é um poder muito, muito forte perante o ouro? Porque, no caso, o ouro pode ser recolhido pelo Estado. Uhum. O Bitcoin é um pouquinho mais difícil. Sim, concordo. O Bitcoin, ele comumente é comparado como um ouro digital, por conta dessas características, né, de ter uma escassez física, um limite de 21 milhões de unidades, e não ter nenhum poder centralizado que possa mexer, né, nessa base monetária. Então, sim, acredito que o Bitcoin ele tem potencial de ter uma valorização ainda maior e funcionar como uma possível moeda em oposição às moedas fiduciárias que nós temos hoje. Então você é um entusiasta também do Bitcoin, no caso? Sim, sou um entusiasta. Eu gosto muito do Bitcoin também, cara. Uhum. Não só do Bitcoin, acho que principalmente o Bitcoin, porque Bitcoin ele foi primeiro, né? É centralizado, né? E as outras são controladas por empresa. Uhum. Mas que sejam empresas, a empresa pode ser sempre afetada. O Bitcoin é como se fosse um ouro mesmo, né? Curiosamente, o Hayek, no final da vida, ele escreveu um livro que chama Desnacionalização do Dinheiro, onde ele falava que ele não acreditava que nós teríamos uma boa moeda que fosse estatal. Então, o próprio Hayek, um dos maiores nomes da escola austríaca, ganhador de prêmio Nobel, ele já tinha essa profunda desconfiança quanto a essas moedas fiduciárias. E o Bitcoin é quase que uma previsão, né, que o Hayek fez há 40 anos atrás, né, de surgir como essa moeda descentralizada, onde não existe uma instituição central regulando, e que, na medida em que as pessoas enxergam o valor e reconhecem essa capacidade do Bitcoin em preservar esse valor a longo prazo, de ser uma moeda naturalmente deflacionária, a adoção dele tende a ser ampla, né? Eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas que estão no governo atual aí, você acha que elas entendem de economia? Não. A clássica frase do Thomas Sowell, que a primeira regra da economia é a escassez. E a primeira regra política é ignorar a primeira lei da economia. Então, o que você tem hoje são políticos demasiadamente populistas que vendem uma certa ideia para a população, mas que todas as suas ações vão contra todo o processo civilizacional. Essa própria reforma tributária que a gente começou falando no início, vai ter como consequência um aumento de impostos por um motivo muito simples. A quantidade de impostos que nós pagamos é reflexo do ímpeto do governo em gastar, dessa ânsia irresponsável do governo acerca dos gastos públicos. Quanto mais inchado é a máquina pública, quanto maior é essa estrutura burocrática, maior é a necessidade dos políticos taxarem a população, de roubarem a população via impostos para sustentar toda essa estrutura. Então, por isso que a gente deveria sim ter uma reforma tributária, mas também a gente deveria ter uma redução brutal
da máquina pública, porque a melhor coisa que o Estado pode fazer é sair da vida dos empreendedores. A melhor maneira de um político ajudar a civilização é não atrapalhar, né? Então a gente deveria buscar esse caminho. Eu vi, acho que um story seu que você postou aqui, que um político ficou um tempo de férias, né? Você falou, graças a Deus. Graças a Deus, né? Masoquismo, pedir para político trabalhar. Toda vez que vocês olharem Brasília, tá lá, político trabalhando até meia-noite, votação 2 horas da manhã, preparem que o seu bolso... Imposto vai aumentar, né? Imposto vai aumentar, o seu bolso será afetado, né? Então não peçam para político trabalhar. Político bom é político de férias. O período de maior paz que a gente tem no Brasil é o recesso legislativo. Você tem a mais absoluta certeza que nada vai piorar. É verdade. Infelizmente, né, cara? O que se espera do Estado é que tenha alguma organização, uma representatividade do povo, mas eu acho que ninguém vê isso mais. O que a gente vê é sempre as mesmas caras ali, cara. E eu tenho certeza que a maioria que votou nos 2 maiores aí, ou não sei se maioria, mas assim, cara, parece que é muito empurrado pra galera ser as mesmas figuras, sabe? Não vem um rosto novo, uma solução diferente. Assim, o mundo tá mudando tanto, cara, e a mesma figura tá na presidência hoje que é de quando eu nasci, cara. Tipo assim, é bizarro, né? Se você for olhar tanto tempo de poder e você não vê nenhuma evolução do Brasil em comparado ao mundo. Pelo contrário, o dólar era X, agora tá 4X, então... Assim, existem bons nomes. Eu acho que teve uma janela de renovação no Brasil a partir de 2016, 2018, em que certas ideias que antes não ecoavam ao público começou a surgir. E nisso, como reflexo, você teve a eleição de alguns nomes que, alinhado a essas coisas que nós comentamos, que é mais liberdade, redução da máquina pública, desafogar o empreendedor, acabaram ocupando algumas posições. Em Minas Gerais, eu vejo que o governador Romeu Zema ele vem fazendo um excelente trabalho. A Minas Gerais hoje é o estado que mais atraiu investimento privado no país, mais do que São Paulo. Então a gente teve grandes empresas que vieram Zema na Nasdaq lá, né? Sim, foi lá, conseguiu atrair mais uma empresa, né, que vai tá trabalhando agora no norte de Minas. Enfim, Amazon veio para Minas Gerais, Gerdau veio para Minas Gerais, Mercado Livre veio para Minas Gerais. Você tem uma excelente iniciativa do governo chamada Minas Livre para crescer, que é um auxílio aos municípios aderirem à Lei de Liberdade Econômica, tendo como direcionamento a desburocratização e melhora do ambiente de negócios, e a gente tem visto frutos disso aqui no estado. Ia ser muito bacana se o governador Zema visitasse a gente aqui, ele que já veio aqui no estúdio, sim, e eu queria falar um pouquinho de startup, de inovação, porque ele sempre foi empresário, né? Eu queria saber a opinião dele, assim, sair um pouquinho desse mundo e falar sobre tecnologia de fato, o que ele vê, da visão dele. Acho que muitas pessoas têm curiosidade, né? Porque uma coisa é ele falar de política no ambiente político. Sim. Outra coisa é ele falar de startup no ambiente de startup, tendo uma posição política, né? E é um governador aí que está sendo cogitado a disputar a presidência, né? Sim. Mas quem sabe, eu vou tentar fazer essa ponte para vocês. Você vai tentar fazer essa ponte? Aí é bom. E, cara, voltando um pouquinho na tecnologia, assim, como que a gente vai fazer para poder... A gente preza pela liberdade, mas ao mesmo tempo a gente entende que para tudo funcionar precisa ter ética, moral, esses valores têm que estar bem concebidos na sociedade. E a inteligência artificial vai chegar, está chegando, já está aí. E você acha que existe uma necessidade moral, por exemplo, do empreendedor, na hora de... chegou uma tecnologia agora que vai trocar todos os carros Uber de vez. Você acha que, como vai ser muito rápido isso, vai dar tempo de criar novos empregos e novos trabalhos, ou melhor, não só criar um emprego, mas adaptar essa pessoa para um novo emprego? E uma pergunta que eu já vou engaixar com essa, e aí que você já responde tudo certinho, que é sobre uma renda universal mínima, que muito se fala, né? Eu já vi muitos filósofos falando sobre isso, quando eles pensam sobre o futuro. Essa teoria é muito válida, porque
vai ter mais riqueza na sociedade, teoricamente, vão ter trabalhos que vão ser substituídos, inclusive, né, a inteligência artificial consegue chegar numa inteligência mais próxima à humana do que qualquer outra coisa que tem, então consegue substituir partes que eram criativas, como, por exemplo, escrita, hoje voz, da dublagem, muitos detalhes ao mesmo tempo. E eu acho que um período de 5, 10 anos vai ter uma mudança muito grande em relação a isso. Eu queria que você desse uma pincelada em todo esse contexto, brincar de futurismo um pouco aqui. Há um medo muito grande das pessoas de que a inteligência artificial ela vai acabar com os empregos. E em todas as grandes mudanças estruturais que nós tivemos ao longo da história, fruto de uma inovação, haviam os mesmos receios, né? Só que, como dito anteriormente, parte dos empregos eles são minados e outros eles são criados. Os trabalhos mais mecanizados eles são eliminados e dá lugar a um trabalho de uma natureza mais humana, onde te força a explorar essa natureza criativa, né? Só que com esse avanço, você começa a ver que até mesmo esses trabalhos criativos, a inteligência artificial hoje, ela fala, você não é tão criativo assim. Ela consegue fazer. Só que ainda assim, pelo menos na fase que a gente está, ainda há necessidade de um ser humano por trás ali para dar um veredito final, né? Então a inteligência hoje, ela facilita o nosso trabalho. Mas ela definitivamente reduz a necessidade de mais pessoas para fazer o mesmo serviço, né? Por exemplo, no mercado de social media e tal, o cara vai tirar foto do hambúrguer, aí tem iluminação, tem tudo, o cara faz na inteligência artificial lá. Consegue fazer. Então, existem pessoas que vão usar isso de forma para aumentar a produtividade delas próprias, né? Agora, para você ser um social media, para você produzir um filme, você não precisa mais de 100 pessoas, você consegue reduzir para 2, 3 ali, distribuindo em cada área, né, se bem pensado. Então, eu acho que sim, pode ser que a gente tenha que debater um limite ético. Teve um acordo... que vai ser muito rápido, né? Eu acredito realmente que vai surgir novos empregos, não tenho dúvida nenhuma, porque a humanidade ela sente a necessidade de coisas novas. E o aspecto humano ali, às vezes, até por luxo, às vezes, pode ser uma figura ali de trabalho. Mas eu lembro de novo da renda mínima universal. Eu imagino que durante um tempo eles vão tentar cogitar isso aí e talvez isso pode ser passado, cara. Eu acho perigoso essa ideia de uma renda mínima universal porque, de novo, vai numa direção de uma centralização de poder absurda. Que pode parecer teoria da conspiração ou não, mas vai na direção de criar um Estado mundial onde você vai ter uma entidade por poucas pessoas que vai ter um controle absurdo sobre todo mundo. Mas você acha que a tendência do Estado é essa? Eu acho que a tendência também acho que é essa. Quando eu vejo as ações dos políticos, as vontades dos políticos de fora também, sim, eu imagino que a tendência é ser uma centralização. Até porque junto com a tendência natural também da globalização, né? Conforme a nossa cultura vai se globalizando, faz mais sentido centralizar o poder para eles. Não, mas não é só uma tendência, existe uma vontade política real, de fato. Se você pega um dos criadores da ONU, né, que é o H.G. Wells, ele escreveu um livro chamado Conspiração Aberta, onde ele faz uma apologética em defesa de um Estado mundial que vai conseguir instaurar a paz no mundo e tal. Você vê grandes nomes, né? A família Rockefeller, a família Rothschild, que tem entrevistas desse pessoal falando que sim, a gente precisa controlar o crescimento populacional, a gente precisa de um poder político, a gente precisa ter iniciativas de começar a interferir nessas jurisdições locais para que elas aceitem uma maior intromissão dessas
instituições globais, como a própria ONU, o OMS, e etc. E isso é extremamente temerário. É temerário, é uma ameaça. Vários dos valores que nós temos muito bem fundamentados, que é a liberdade, que é a própria propriedade privada, que é a livre opinião, né, que é a liberdade de expressão. Então, a renda mínima universal, ela tem a capacidade de transformar os seres humanos em servos de uma elite globalista. É muito centralizado, né? Quando você imagina esse mundo... É muito centralizado. E por isso que eu gosto tanto de outras iniciativas de descentralização, como a própria blockchain, como o próprio Bitcoin, enfim. Ou a própria, assim, junto com isso, mas a própria ética de se aplicar a inteligência artificial, criando soluções, né, gerais. Eu acho que um trabalho bem feito por parte da empresa. E eu sei que o Google segurou, pelo menos eles dizem, né? Segurou a tecnologia deles durante um tempo, porque assustou um pouco a galera. Houve um acordo, né, de não, nos próximos 4 anos, se eu não me engano, vamos dar uma pausa aqui. Aí o ChatGPT veio com tudo. O ChatGPT também, acho que muita gente não sabe, teve muito dedo do Elon Musk. Né? E essa coisa da inteligência artificial tem uma outra coisa, é que por mais que ela seja filosoficamente, a gente não pode chamar de uma inteligência, né? Existe sim uma capacidade cognitiva, mas que precisa de uma massa de dados muito grande, mas que quando ainda atingir a singularidade. Mas ainda assim, existe um programador por trás. Existe um criador por trás que pode usar dessa tecnologia para um viés muito claro. Né? Tanto que hoje, na hora que você pega o próprio ChatGPT, você faz algumas pesquisas, ele vai dar uma resposta genérica, mas favorecendo uma certa visão de mundo, dependendo. Né? O ChatGPT já está... Eu já pesquiso, eu vejo que ele está tendencioso para algumas coisas. Já tem vários e vários testes mostrando que vários dos textos que ele escreve não vão contra uma agenda mainstream progressista. Então, a inteligência artificial, acredito que ela seja uma ferramenta com um potencial avassalador de destruição das liberdades humanas. E eu tô percebendo, cara, que na mão de uma elite. Tá em tudo, cara. Tá em tudo. Tudo você vê não uma questão natural vamos dizer assim, de inclusão, de ideias e de diferenças. Mas parece que existe realmente uma agenda que tem que estar desse jeito, com essa palavra, dessa forma, que é bem organizado. Não parece uma vontade desorganizada que todo mundo pensa, não, legal. Não é uma coisa orgânica. Não é orgânico, cara. É o mesmo nome no mundo inteiro, é sempre as mesmas siglas, do mesmo jeito. Então, pelo menos eu tenho essa interpretação. Parece algo organizado sempre. Você vai assistir uma série, ela usa sempre um padrão de comportamento ali. É muito é organizado, sim. Tem um livro recentemente que eu li, de uma jornalista chamada Cristina Gimenez, que chama Os Donos do Mundo, onde ela faz um trabalho investigativo dessas grandes elites globalistas que de certa maneira controlam essa agenda, né? E daí ela cita algumas, que é o Clube de Bilderberg, o Clube de Roma, do encontro que essas grandes elites financeiras e políticas fazem todo ano com o Bohemian Groove, que é um festival esotérico que na hora que você vai ver os participantes, né, é presidente do Banco Central dos Estados Unidos, é presidente de algumas dessas big business, um monte de político influente, onde são debatidos essas ideias e que existe um plano orquestrado de como disseminar essas ideias mundo afora. E a tecnologia, ela é neutra, né? Ela pode ser usada para o bem, ela pode ser usada para o mal. Uma tecnologia, como por exemplo uma inteligência artificial, colocada na mão de pessoas guiados por motivações ruins,
vai ser usado para um maior controle da humanidade. Com certeza, cara. Eu sempre fiz esse debate. Que todo mundo, na época que eu estava na adolescência, já tinha redes sociais. E era comum falar que a rede social era prejudicial. Sendo que a rede social é só uma forma de trocar mensagens, de trocar fotos, de trocar informações. Então isso por si só, esse fato isolado, ele é bom. Trocar informações para a humanidade é bom. Sim. Igual, eu sempre tive a tendência de usar a rede social como uso mesmo, seguindo coisas que eu gostava. Página de ciência, página de astronomia especificamente, filosofia. De unir pessoas com interesses em comum e formar comunidades. A gente mesmo se conheceu assim. A gente se conheceu sim, né? Sim. E sempre foi muito bom para mim a tecnologia. Nunca senti que aí eu vejo, né? Eu conheci pessoas depois. Minha experiência pessoal com a tecnologia sempre foi muito boa. Depois eu conheci pessoas que realmente, por causa do Instagram e por causa dessas redes sociais, assim, do Story, né? Da época do Snap, que mostrava também que a pessoa tinha alguma coisa, você não tinha, ficava incomodado, comparava, parecia que a pessoa era feliz o dia inteiro, porque é essa a melhor parte da vida da pessoa que ela posta. Mas eu acho que é muito mais uma questão da evolução social, que eu acho que é uma questão até, eu não quero ser leviano, mas assim, é relativamente simples de entender, né? É simples de entender, às vezes não é simples de aplicar, que tipo assim, pô, cara, é a melhor parte da vida dela que ela tá postando, né? E as pessoas são diferentes também, não existe uma igualdade plena. Não, eu concordo com você que tudo isso tem uma natureza boa, né, de unir pessoas, das pessoas conhecerem umas às outras, de ter acesso a uma informação de maneira muito mais fácil. Só que esse excesso de conforto e de facilidade que acaba chegando pode também ser prejudicial para uma pessoa que não tem um autocontrole, que não tem um bom processo educacional, que não teve uma formação educacional muito boa, né? Eu não tenho um desejo de explorar, né? Não tem um desejo de explorar. Eu acho que muito do que eu senti na rede social foi o desejo de explorar. E muito do pessoal que não é da minha época, né? Mas tipo, 1990 e poucos ali, começou a ter acesso à internet, teve assim, humano que é explorar, o ser humano é explorador. A gente explorou os mares, a gente está explorando o universo. E quando veio a internet, pô, agora eu quero saber de tudo, né? E no meu caso eu já tinha interesses por coisas do mundo que eu achava bonito, que eu achava interessante, e fiz a prática da observação, né? E aí eu sempre enxerguei a tecnologia com bons olhos por causa disso. Só que, assim, tem até um estudo que está muito recente, sendo divulgado, né, de que a gente vai ter a primeira geração que vai ter um QI menor do que os dos pais. Isso se dá também por conta da tecnologia, porque trouxe tanta facilidade que a gente acabou perdendo alguns hábitos muito tranquilos de ler, por exemplo. Né? As pessoas agora não querem saber mais de ler, querem informação fácil, informação rápida. A memória. As pessoas não lembram de mais nada, porque tem um registro, faço aqui, qualquer coisa eu pesquiso no ChatGPT. Então, tudo isso, claro, tem um potencial de melhora, de aumento da produção, de liberar a gente para ter mais tempo livre para poder fazer outras coisas, mas também pode ser que a gente comece a ter uma decadência real da natureza humana, né, de não conseguir explorar todo esse potencial que a gente tem, né? O que eu acho mais incrível da tecnologia, gente, é que tudo que a gente vê como problema, tanto no Brasil quanto no mundo, desde da forma que a escola funciona, que eu já citei no segundo talk, a forma de governo ali, que às vezes tem alguns problemas, eu acho que tudo isso às vezes pode ser resolvido com uma startup. Às vezes é uma oportunidade de criar uma startup ali que resolve esses problemas. Igual essa questão de conhecimento, você vê muitos jovens no TikTok, e você pensa no problema, mas eu acho que como um empreendedor, e eu tenho certeza que meu público aqui ele sempre tenta achar a solução, achar a solução para isso também. Porque eu vejo os moleques, cara, de 15 anos de idade, que é só isso aqui o dia inteiro no TikTok, cara. E eu não entendo, cara, porque pra mim não libera dopamina nenhuma, mas eu entendo que libera para algumas pessoas. Mas... Não, sim, Você usa o TikTok?
Não Não uso usa? TikTok. Às vezes eu posto um Aí você vídeo usa ou pra outro lá, criar conteúdo. mas Né? eu só posto, eu nem É deixo bom usar pra notificação. criar conteúdo, inclusive. Conteúdo sim, agora pra notificação desligado do TikTok. Eu também não uso. Uso o Instagram, o algoritmo ele te mostra coisas que você quer assistir, né? Uhum. E aí, além de conhecimentos legais, cortes de podcasts legais que tem, no meu vem muito recomendado paisagens, coisas legais. Então, assim, até nesse sentido, cara, tu tem que saber usar a tecnologia. Pra mim, faz muito bem, sinceramente. Não, a tecnologia, se bem usada, é ótimo. Hoje, acesso a livro. Tem um monte de livro que antes você só conseguiria importando, que você consegue na internet. Enfim, a possibilidade de conectar pessoas, formar comunidade por construção de coisas reais. Eu mesmo, né, mais recentemente, eu me converti eu era protestante por conta de uma série de estudos, que aí é assunto para outra coisa, para outra ocasião. Eu acabei me convertendo ao catolicismo e através da rede social. Você foi o Martinho Lutero ao contrário, então. Você foi voltando às teses. Foi voltando. Assim, curiosamente, brincadeira, das teses do Lutero, 54 foram aceitas pela igreja. As pessoas compreendem muito mal a reforma, né? Que na verdade foi uma revolução que mudou o mundo inteiro. Não necessariamente para bom. Mas através da própria internet eu conheci uma série de outras pessoas que compartilhavam a mesma coisa, que a gente tem um apostolado hoje que chama Apostolado Beato Padre Vitor, que a gente faz um trabalho cultural, um trabalho de formação inclusive política. Então a internet ela confere a nós essa possibilidade de expandir e de potencializar nossos valores mesmo, né? Então eu acho isso muito bom e muito, muito benéfico, desde que bem orientado. Então, pessoal, vamos usar tudo que tem ao nosso favor, a tecnologia, para o bem da humanidade, para o bem da nossa família, para o bem dos valores humanos. Vamos pensar nos valores humanos. A gente está numa fase da humanidade bem, bem peculiar e a gente individualmente vai ter que saber fazer boas escolhas. Queria agradecer muito o Rafael Werner por ter vindo aqui hoje. Agradeço. Foi muito especial você estar aqui. E agradeço também o pessoal de casa que assistiu, que acompanhou. Por favor, dá essa forcinha, dá esse like, compartilha para as pessoas, que é muito importante. Começar um projeto é algo muito difícil e eu acho importante a gente começar a apoiar um ao outro. Esse é o intuito aqui, quero apoiar vocês também. Em breve vou divulgar coisas muito legais. Fiquem de olho no meu Instagram, provavelmente está aparecendo aqui embaixo. E já a gente se encontra novamente, pessoal. Valeu, Werner. Tamo junto, querido. Valeu, eu que agradeço o convite. Tamo junto.